Olá, seja bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre a noção de falta na psicanálise. É uma das categorias do negativo, das quais a gente pode pensar como a falta, o vazio e o nada. Essas outras categorias a gente vai deixar para depois, mas para a gente começar esse tripé negativo estrutural, a gente vai falar primeiro sobre a falta. Bom, não deixe então de curtir já aqui o nosso vídeo, dar o seu joinha, comentar sobre o que você achou e dizer sobre quais assuntos você quer ouvir ainda para a gente poder trazer aqui para você mais conhecimento psicanalítico, mais conteúdo que possa agregar tanto na sua jornada quanto na sua compreensão ainda para iniciar a sua jornada psicanalítica. Bom, vamos falar então sobre a falta. Em primeiro lugar, para a gente pensar sobre a falta, a gente não pode deixar de pensar num conceito muito importante, que é a noção de complexo de Édipo. Essa noção que foi desenvolvida primeiramente por Freud, mas que trabalhava de uma maneira, vamos dizer assim, mais desenvolvimentista, respeitando o tempo cronológico. A gente pode ver isso muito no Freud, a partir, inclusive, da teoria da sexualidade ou da psicossexualidade infantil. Já em Lacan, a gente vai ter uma perspectiva um pouco diferente. Esse desenvolvimento, esse tempo cronológico, ele vai ser subvertido e Lacan vai trabalhar com etapas. Nesse sentido, a gente vai pensar em tempo lógico, onde uma se encerra para a outra se iniciar, não necessariamente respeitando um tempo, mas sim a própria fase em si. Por que eu estou falando sobre isso? Porque no complexo de Édipo, a gente vai ter a primeira fase, que é caracterizada de maneira bem resumida em Lacan, pela fase do reconhecimento da criança enquanto resposta do desejo da mãe, da cultura e a própria relação desejante com a mãe. Então, a criança, nesse primeiro momento, ela encontra na mãe um lugar de determinação quanto desejo, enquanto resposta para esse desejo. Já no segundo tempo, o que acontece é que o momento diferente em relação à mãe, ele vai se desenvolver, é claro, que pensando na travessia do Édipo e no complexo da castração, a gente vai ver que há um terceiro que se insere nessa relação desejante, mútua desejante, que é, então, para o Lacan, o nome do pai. Nesse momento, a relação desejante entre a filha, o filho e a mãe, ela é, de alguma maneira, rompida, ela sofre uma espécie de cisão, essa cisão, ela gera uma espécie de pergunta, e uma pergunta que a gente vai classificar como uma espécie de enigma. O enigma de o que é isso que toma o meu lugar? O que é isso que, enquanto fruto do desejo dos meus pais, da cultura, ou seja, a resposta para o desejo deles, agora ocupa o meu lugar? E é interessante porque no Lacan pode ser qualquer coisa ocupará esse lugar entre a mãe e a criança. Por exemplo, a gente pode dizer que a mãe, ao iniciar, então, aí uma academia, para vocês verem que pode ser qualquer coisa, ela, então, trabalho, voltar à profissão, ou ter outro filho, ou ainda o próprio marido, a pessoa em si, enfim, qualquer coisa pode, então, ocupar esse lugar de desejo entre o filho e a mãe. O que acontece, então, nesse sentido? É de que a criança vai desenvolver uma espécie de pergunta e uma pergunta em relação ao desejo que podemos classificá-la como falta. A falta que é caracterizada por essa incompletude, por aquele momento que a criança acha que tinha de satisfação anterior. A partir dessa pergunta do enigma, ou seja, o enigma do desejo, nasce, então, uma falta estrutural. A partir desse processo de simbolização, essa falta, então, simbólica, permanece na vida da criança, na vida do sujeito, e é caracterizada, então, justamente pela causa das nossas neuroses, no caso do neurótico, é caracterizado, então, pelo desenvolvimento das nossas relações, então é caracterizado também pela causa da nossa, vamos dizer assim, vida psíquica de um modo geral. A falta, então, ela, a partir desse momento, torna-se um movimento estruturante do sujeito, por isso estrutural. Ela é esse buraco que não pode ser jamais preenchido, que leva o paciente, que leva o sujeito a desejar, e esse desejo, então, como uma espécie de necessidade de completude. Então, em resumo, no Lacan, a gente vai ver que o complexo de Édipo é em uma das suas fases, mais precisamente no segundo momento,
ele ocorre, então, a castração através do nome do pai, de qualquer coisa que separe a criança da mãe, essa relação mútua de desejo, gerando na criança uma espécie de falta estrutural, simbólica e uma pergunta de o que é que minha mãe deseja, se não eu? Essa pergunta ela é muito importante porque ela retornará de muitas outras maneiras ao longo da nossa vida. E nós sempre estaremos tentando preencher esse movimento, sempre estaremos tentando preencher essa falta com algum objeto da qual o nosso desejo aponta, da qual o nosso desejo quer se tornar para completarmos, ok? Então essa categoria do negativo é muito importante porque ela é determinante para pensarmos o sujeito, aquele sujeito de relações, mas também o sujeito clínico, o sujeito da análise, o sujeito de uma forma geral. Bom, espero que você tenha gostado de mais um Léxico Psicanalítico. Nós continuaremos falando sobre as categorias do negativo, agora o nada e o vazio, nos próximos vídeos. Então não deixe de dar o seu joinha aí, se inscreva no canal se você não é inscrito e até o nosso próximo Léxico.